O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta foi a mensagem que eu ouvi quando estava da morte para a vida, porém não tinha nenhuma solução, nenhuma esperança de ter vida, mas sim a morte. Eis como foi a minha conversão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. No passado eu era um padre da Ordem de São Francisco de Assis, mas hoje sou crente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu testifico aquilo que recebi do Senhor, e esta gravação sirva de bênção para muitas almas que vão ouvir esta mensagem. A palavra do salmista falou comigo. No Salmo 23 está registrado estas gloriosas palavras, que quando eu estava em um leito de dor, em um hospital, leproso, canceroso, cego, mudo e paralítico, entrou uma senhora no meu quarto, uma senhora evangélica, leu a palavra de Deus no Salmo 23. Em seguida, leu em São Marcos, capítulo 16, versículo 17 a seguir, dizendo: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ela estendeu a sua mão sobre mim, orou
repreendeu a enfermidade na oração, e eu sentia um vapor que subia do meu corpo para fora, tirando de mim a agonia da morte, as aflições e as tribulações, e eu sentia paz. Naquele momento, quando ela terminava a oração, ela dizia: eu vou continuar orando por ti, para Jesus continuar fazendo a obra. Jesus é poderoso para te curar. Quando ela deixou-me no quarto vazio naquele hospital, eu agora comecei a meditar naquela palavra que ela havia lido, que ela havia entregado, uma mensagem que dizia: é o meu pastor e nada me faltará. Comecei a dizer que tudo me faltava. Se verdade fosse que nada lhe faltava, como disse o salmista, então eu pedi uma coisa ao Senhor. Queria falar, pois estava mudo. Queria falar o nome que é sobre os nomes, depois do nome de Deus, e o nome do Senhor Jesus é o nome de mãe. E uma voz reclinou no meu coração e disse: abre a tua boca e eu te darei palavras. Então abri a minha boca e ouvi com meus próprios ouvidos, soltei a voz dizendo: mamãe, mamãe, é milagre, eu estou sendo curado, é milagre. E o milagre continuou. Eu sentia uma presença como nunca havia sentido. Era uma presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele pegou minhas mãos, levantou, purificou da lepra, purificou da mudez e da cegueira, purificou da paralisia, e eu saí para fora daquele quarto de dor que havia ficado 6 meses e 8 dias. Ao sair dali, o médico daquele local ficou assustado com o milagre, pensando ver um fantasma, mas quando ele viu que era uma realidade, ele gritou: verdadeiramente é um milagre. O milagre continuou sendo gritado, porque o Senhor Jesus operou maravilhosamente na minha vida. Saí fora daquele hospital e regressava, ou queria ir para a minha cidade, Londrina, Paraná, mas diziam-me que eu não aguentava a viagem. Eu respondi: o mesmo Deus que me levantou do leito de dor, Ele iria me levar até os braços da minha querida mamãe. Reiniciei então uma viagem de volta para Londrina. Quando ali embarcava em um ônibus, ao meu lado estava vazio, isto é, esperando um passageiro na próxima cidade, Ponta Grossa, Paraná. Quando chegando em Ponta Grossa, ali na rodoviária, embarcava alguns passageiros, e um dos passageiros chegou ao meu lado e pediu licença. Era um pastor evangélico. Este, sentando ao meu lado, vendo que eu estava magro, abatido e sofrendo dores, pois quando levantei do leito de dor, o meu peso era muito mínimo, pois não me alimentava há muito tempo. E ele, assim que começamos a viajar, ele olhou para mim e disse: Padre, eu vejo que estás passando mal, não é verdade? E eu respondi: sim, Senhor. Hoje eu levantei de um hospital e vou indo à procura da minha mamãe para ver se ainda vejo antes da minha morte. Ele me disse: Padre, o senhor gostaria de ouvir uma palavra da Bíblia? Eu respondi: sim. E ele abriu a Bíblia, o ônibus correndo, e ele deparou com uma mensagem a qual foi procurada, passando as páginas da Bíblia. De repente eu ouvi dos seus lábios estas mesmas palavras
que tinha escutado lá no hospital, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu compreendi que aquela palavra era a mesma que eu tinha escutado antes, e assim continuamos a viagem. Ele colocou as mãos sobre os seus olhos depois de ter lido aquela mensagem e orava em silêncio, e eu compreendi que ele estava orando em meu favor. Então, quando ele terminou a oração, a fadiga, a canseira, as dores que eu estava sentindo com os baques da viagem, sentir-me melhorado. Não pude me ocultar, fiz como aquela mulher dos santos evangelhos que recebera a cura milagrosa de um fluxo de sangue. Quando ela, não podendo se ocultar-se, Jesus perguntou: quem me tocou? Bem senti que de mim saiu virtude. Então ela se aproximou e declarou ao mestre porque havia tocado. Assim foi eu, não pude me ocultar-se, aproximei daquele pastor evangélico e pôs o meu braço sobre os seus ombros e disse: Senhor, muito obrigado. Depois que o Senhor fez aquela leitura para mim, eu me sinto confortado, não me dói mais nada, me sinto aliviado de todas as dores. O pastor me respondeu: glória a Deus. E continuamos viajando. Ele, porém, não conversava comigo porque via que eu tinha dificuldades para falar, mas chegou em um lugar denominado Ortigueira, parada de ônibus e ponto de cafezinho. Ali os passageiros todos desceram, eu, porém, continuei ao meu lado. O pastor me lançou este convite dizendo: Padre, vamos descer tomar uma refrigerante ou comer alguma coisa. Eu olhei para ele e agradeci dizendo: muito obrigado, Senhor, pois há muito tempo eu não posso comer nada, porque eu tenho uma ferida na minha garganta, a qual não posso engolir. E ouvintes, esta ferida era o maligno câncer. Eu não tinha esta voz, hoje eu tenho, porque o Senhor Jesus me deu. Louvado seja o seu santo nome. O pastor disse: ó Jesus, o teu sangue tem poder. E desceu do ônibus, tomou o seu cafezinho ou a sua refrigerante e, olhando para as prateleiras do bar, enxergou uma bonita fruta, uma maçã. Deus falou em seu coração: leva esta maçã e oferece ao Padre. Ele olhou para a fruta e o Senhor tornou a falar. Ele comprou, pagou e levou dentro do ônibus. Não se envergonhou dos outros passageiros que estavam assentados e outros tomando os seus assentos. Ele disse para mim: Padre, eu trouxe aqui uma fruta para oferecer ao Senhor. Antes eu vou dar graças sobre ela. Levantou a fruta na palma da sua mão e deu graças ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, eu te dou graças por esta fruta que tenho em minhas mãos para oferecer ao nosso amigo Padre que está ao meu lado. Abençoa que lhe faça o bem, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Quando ele terminou a oração, que disse amém, ele disse para mim: Padre, eu vou descascar a maçã e o Senhor vai comer em nome de Jesus. Descascou aquela fruta, cortou em 4 partes e ofereceu para mim, dizendo: coma, Padre, em nome de Jesus. Eu olhei para ele e disse: Senhor, eu não posso engolir coisa alguma, mas como é em nome de Jesus, eu vou experimentar a comer. Quando ele entregava na minha mão, o inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo,
falou para o lado de fora do vitrô da janela do ônibus, dizendo: não come, que vai doer. Mas quando o inimigo falou, uma voz misteriosa, muito mais meiga e suave do que a voz do pastor que estava ao meu lado, uma voz misteriosa disse: come, porque eu sou contigo e nada vai te faltar. Então, naquele momento, eu levei o pedaço de maçã na boca, mastiguei, senti paladar e engoli, não doeu. Eu mesmo gritei milagre porque não podia comer há muito tempo, nada me alimentava. O pastor, vendo eu gritando milagre, ele disse: glória a Deus. E continuamos viajando. Chegou em outra cidade, parada de ônibus, Apucarana, Paraná. Quando ali chegando, o ônibus parou, os passageiros desceram, e ali o pastor não me convidou mais. Desceu, foi tomar a sua refrigerante, e quando ele ia saindo, o Espírito Santo falou no seu coração mais uma vez: leva alguma coisa para o padre. Ele olhou para as prateleiras do bar e não enxergou nenhuma fruta, mas ele recebeu outra mensagem: compra um pão e leva com carnes e oferece ao padre. Ele comprou um pão médio, mandou encher de carne, embrulhou e levou para dentro do ônibus. Carnes de porcos que eu não podia comer há muitos anos, quase 9 anos. Mas quando ele chegou dentro do ônibus, fez como o apóstolo São Paulo, não se envergonhou do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, disse Paulo. E ele assim fez, levantou o pão novamente em suas mãos, em pleno corredor do ônibus, entre os passageiros, e disse: graças te dou, Pai, por este pão que tenho nas minhas mãos, para oferecer ao Padre que está ao meu lado. Abençoa e ajuda que nunca falte. Quando ele dizia estas palavras em oração, eu chorava, porque me lembrei das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual disse, tomando o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Então, quando ele me deu o pão depois de ter orado, eu chorando, tomei o pão nas minhas mãos e disse para ele: pastor, eu não posso comer pão há tantos anos, muito menos carnes de porcos, mas como é em nome de Jesus, eu vou ver se posso comer. E quando levei o pão na minha boca, em mim mesmo tinha medo de, quando engolir, doer a minha garganta. Mas graças a Deus, e quando levei o pão na boca, o diabo tornou a falar, mas falou de mais de longe, dizendo: não come, que vai doer. E uma voz bem mais forte, uma voz meiga e suave, a qual não era a voz do pastor evangélico, mas era do pastor Jesus Cristo, nosso Senhor, a qual me disse: come, porque eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Assim, eu levei o pão na boca, com a ordem do sumo pastor Jesus Cristo, e comecei a comer, a mastigar, senti paladar. Em mim mesmo tinha medo que ia doer, mas graças a Deus não doeu. E eu gritei: milagre, eu posso comer agora.
eu estou curado, é verdade, é milagre, eu recebi a cura. E o pastor, com o rosto banhado em lágrima, disse: glória a Jesus. E continuamos a viajar. Chegou em Cambé, próxima de Londrina, esta cidade. Ali eu tinha que descer para me ajuntar-me com o padre vigário, para ele me levar até a presença do senhor bispo. E ali, chegando na rodoviária, 4 quadras e meias, eu tinha que ir a pé, porque eu não tinha ninguém me esperando, nem tinha dinheiro no bolso. Era padre mendigo da Ordem de São Francisco de Assis, não tinha direitos de possuir dinheiro no bolso. E aquela hora que chegou na rodoviária, o pastor me disse: padre, eu sinto de não te ajudar até o final da tua paradia, mas o meu Jesus vai ficar contigo, e ele há de te curar, salvar a tua alma, e um dia nós vamos desencontrar, para que o Senhor esteja salvo, curado pelo poder de Deus. Assim, quando ele me disse, eu disse amém. E ele ajudou a descer a minha bagagem, a qual era muito mais pesada do que o meu próprio corpo, que estava magro, sendo levado pelo vento. Comecei a andar da rodoviária para a casa paroquial, sempre de subida, e as dores foram voltando na minha cabeça, nas minhas costas, a tosse dos pulmões, porque a noite era fria e garosa. Eu, vendo que não podia mais andar, as pernas enfraqueceram. Eu lembrei das 2 mensagens que já tinha escutado naquele dia, 19 de maio de 68. Então reclinei a minha cabeça por debaixo de uma lente grossa do óculos. Eu fechei os meus olhos para fazer uma oração, talvez pela primeira vez. E quando assim eu levantei uma das minhas mãos, recém-curada, a outra encostei na bagagem e fiz esta seguinte narrativa na oração para o Senhor Jesus, dizendo: Jesus dos crentes, se é verdade que tu és o pastor e nada nos faltará, então eu quero te pedir agora, porque eu estou em plena praça, ninguém me ajuda, todos passam de largo e eu não aguento mais andar. Minhas pernas estão fracas, meus olhos doem, minha garganta dói e eu não aguento mais andar. Não me deixa morrer, não me deixa perecer aqui em plena praça. Eu quero ver minha mamãe antes da minha morte. Jesus dos crentes, me mostra aonde hei de reclinar minha cabeça esta noite, porque eu vejo que não aguento chegar à casa paroquial. Ninguém me ajuda. Salva-me, salva-me e tem misericórdia de mim, Senhor Jesus dos crentes. Amém. Quando terminei esta oração, senti que uma força abalou-se o meu corpo. Um clarão de luz fez reflexo ao meu redor e logo eu avistei uma placa que acendia e apagava. Era uma placa de um hotel, a qual estava escrito Hotel São João. Eu, com dificuldades nas vistas, ajuntei aquelas letras e atravessei a rua para pedir um pouso pelo amor de Deus, pensando que aquele hotel fosse de pessoas católicas, porque eu, como padre, não podia ter contato com crentes. Mas quando cheguei no hotel, aquelas moças que estavam saindo na porta pensaram ver uma assombração da meia-noite, porque era 10h30 quando desembarquei, e das 10h30 até o hotel, 1,5 quadras, eu gastei até 1h40 da madrugada. Mas o moço
porteiro do hotel, olhando para mim com muito medo, disse: o senhor é padre? O que o senhor deseja? E eu respondi: eu quero um pouso, pelo amor de Deus. Não, aqui todos pagam 3.800 cruzeiros, isto é, 3 cruzeiros e 80 centavos. Mas eu disse: eu sou pobre mendigo de São Francisco de Assis, dai-me um pouso, pelo amor de Deus. O moço compadeceu e disse-me: eu vou chamar minha mãe. E desceu para uma escadaria abaixo para falar com sua mãe. Aconteceu que quando ele chamou a sua mãe, ela era crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e abrindo a porta, ele disse: mãe, está um padre magro, feio lá na porta, e ele está pedindo um pouso, pelo amor de Deus. A sua mãe estava sendo revelada, saiu para fora e, olhando para mim, complagiu-se, chorou e disse para o filho: meu filho, um pobre como este mandasse entrar e não perguntasse quem era, porque Jesus mandou fazer o bem e não olhai a quem. Quando ela dizia estas palavras, eu pensava comigo: vamos ver que esta mulher é crente também. O que é isto, meu Deus? Hoje eu estou encontrando com crentes. E ela olhou para mim e disse: padre, eu sou crente na pessoa bendita de Jesus, e o senhor é padre, mas entre, repose, não vai lhe custar nada. Então eu disse para ela: eu não podia parar ou posar na casa de crentes, mas eu pedi a Deus para me mostrar aonde reclinar minha cabeça. Eu aceito, aconteça o que acontecer entre os padres da ordem, mas eu vou aceitar o seu pouso, porque as horas estão altas. E entrei, levou-me um quarto amplo e arejado. Lá ela me deixou sentado na cama e disse: espere um momento, eu vou buscar um pão para o senhor. E o pão que ela foi buscar não era pão de trigo, era pão da palavra de Deus. Veio com a Bíblia e me disse: padre, eis aqui o pão que é descido do céu. E abriu a Bíblia, procurou uma mensagem e me perguntou se eu gostaria de ouvi-la. E eu disse que sim. Quando ela abriu a Bíblia, ela disse as mesmas palavras que eu tinha escutado no hospital e dentro do ônibus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu comecei a chorar, porque já era a terceira vez que eu ouvia esta voz maravilhosa. Quando ela terminou, disse: por que choras, padre? Eu disse: porque eu tenho mãe e vou indo à procura de ver a minha mãezinha. Então, quando assim eu disse, ela chorou comigo e disse: eu sei que a tua mãe sofre, porque eu sou mãe, e uma mãe tendo um filho desta maneira, ela sofre muito. Mas, padre, tem mais uma palavra para te dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como pode isto acontecer? Disse eu para ela, sendo que eu sou padre e meus familiares todos são católicos. Mas ela disse: padre, se tu não aceitar a Cristo como teu Salvador, se tu não deixar pai, mãe, irmãos, mulher e filhos pelo amor de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Então, prezado padre, aceita Cristo como teu Salvador e será salvo tu e a tua casa. E disse: eu vou orar para que o Senhor tenha uma boa noite de descanso. Eu respondi: senhora, muito obrigado, pode orar, mas eu não posso dormir há muito tempo. Ela orou e disse: paz seja convosco. Eu fechei a porta, tranquei e fiquei sentado na cama. Rezei o rosário, porque um padre franciscano não pode deitar-se para dormir ou descansar sem antes rezar as contas de um rosário. Quando eu passei a terceira conta do rosário, uma mão misteriosa bateu na minha mão, tomou o rosário
e aquelas mãos passou no meu peito e empurrou para o lado do travesseiro. Ali eu peguei um profundo sono. Quando estava dormindo, eu avistei uma grande multidão de ovelhas em um vasto campo verdejante, e no meio das ovelhas vinha um homem vestido de branco, e este homem olhando para um lado e para o outro, e as ovelhas o acompanhando. E eu, como estou agora, curado, liberto, vendo, falando, andando, eu enxergava também aquela multidão, e veio aproximando. Quando aproximou-se de mim, aquele homem parou, as ovelhas pararam, e ele estendeu um cajado para mim e disse: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele tornou a me responder: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Estendeu o cajado para as ovelhas e me disse: estas são as minhas ovelhas e tu serás uma delas. E eu, quando pensava naquele momento daquela palavra, aquelas ovelhas não eram mais ovelhas, mas era uma grande e numerosa multidão vestidos de branco, com palma nas suas mãos. Então ele disse: tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco. Estendeu o cajado e desapareceu aquelas ovelhas. Apareceu uma multidão de pessoas de vestes manchadas, vestes de várias cores, e ele disse: estas são as minhas ovelhas, que eu hei de salvá-lo pelo testemunho que colocarei em tua boca. Então estendeu o cajado e aquelas almas desapareceram. Veio uma outra multidão reduzida, ou melhor, menos do que a primeira e a segunda, e ele disse: estas são as pessoas que hão de procurar tirar a tua vida pelo amor do meu nome, mas não temas que eu estou convosco, e muitas delas eu salvarei. E assim terminou aquele sonho. Eu acordei naquele pesadelo e aquela revelação continuava na minha cabeça e continua até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Dali eu fui a Londrina, à presença do meu bispo diocesano, para receber as ordens, e lá eles me interrogaram por que razão eu tinha aceitado oração dos crentes, e eu disse que eu tinha aceitado porque tinha escutado a maravilhosa voz do Senhor, e ele me disse: vá em paz e o Senhor vos acompanhe. Fui para a casa de um irmão e eis aí a minha conversão. Real, Deus despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Quando a doença nos vem ter,
a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Na casa do meu irmão eu cheguei, e quando estava ali, uma senhora crente, vizinha dele, pediu se eu aceitava a visita de crentes. Foi e eu aceitei. E ela, abrindo a sua Bíblia, disse: gostaria de te entregar uma mensagem antes para poder orar. Quando abriu a Bíblia, procurava uma mensagem e deparou com o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ouvintes, passei daqueles momentos, horas tristes, porque o inimigo não queria que eu me tornasse crente. Passei sofrendo horrivelmente, mas os crentes oravam em meu favor. Chegou o dia 15, era o dia da minha libertação. Porém eu não sabia, depois de ter notícia, que os meus familiares me desprezariam. Mas eu cheguei até o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dia 15 de junho de 68. E lá, quando ouvi a mensagem do hino 15 da harpa cristã: ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Lá também ouvi o hino do conjunto coral 215, neste mundo haverá igreja. Na hora do apelo eu não aguentei, quis estar mais perto de Deus. Levantei minhas mãos, aceitando Cristo como meu Salvador. Perto de ti, meu Rei, meu Deus,